informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 30 de outubro, levando para vocês os seguintes destaques. Aumentou a área agrícola com seguro no país. A arroba do boi aumentou 63% e chega a R$ 260. Venda de vinhos dispara no Brasil durante a pandemia. Mato Grosso do Sul se destaca no programa Agricultura de Baixo Carbono. E avicultores de postura descartam poedeiras devido aos custos de produção. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Depois do tempo chuvoso de ontem, que somou 42 milímetros em Dourados, nessa sexta-feira será ensolarada e não chove. Mesmo assim, a temperatura máxima não sobe e fica ao redor de 26 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Gecom Energia, empresa especialista em energia solar em propriedade rural. Instale uma usina solar em sua propriedade e gere sua própria energia. Parcelamento em até 120 vezes com as melhores taxas do mercado. Solicite o orçamento sem compromisso, que enviaremos um técnico especializado até você. Atendimento em todo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. Ligue 67 3453 3148 ou WhatsApp 67 99819 7319. Gecom Energia, energia limpa, inesgotável, a um passo de você. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã continuou pagando R$ 260 pela arroba do boi gordo com 30 dias, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda a R$ 250 no friboi e também no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 71 e a de soja a R$ 165, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Ministério da Agricultura calcula que, nesse ano, até outubro, 10 milhões de hectares foram segurados com apoio do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. A maior área segurada havia sido registrada em 2014, com 9 milhões e 900 mil hectares. Segundo o Ministério, foram utilizados em torno de 680 milhões de reais em subvenção ao prêmio, que auxiliou financeiramente os produtores a contratarem, até o momento, cerca de 149 mil apólices, cujo valor total segurado foi de 33 bilhões de reais. A estiagem e a oferta restrita de gado no mercado fizeram o preço da arroba do boi subir 63% em um ano. Em outubro do ano passado, a arroba do boi custava R$ 153, enquanto nesse ano a média supera os R$ 250. Com o aumento no preço pago ao produtor, toda a cadeia sobe o impacto. Para o consumidor, já reflete em alta de 43% na carne de primeira. Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, apontam que a carne bovina subiu 43% em um ano. De acordo com a FamaSul, a oferta de animais segue restrita. Além do boi gordo, que valorizou 63%, a arroba da vaca aumentou 65%. Em 2019, o preço médio da arroba bovina em outubro era de R$ 144 e em 2020 foi para R$ 260. A recessão causada pela pandemia de Covid-19 está provocando aumento no número de pessoas abaixo da linha de pobreza e em pobreza extrema na América Latina e no Caribe, principalmente nas áreas rurais. Nesse sentido, é urgente corrigir rapidamente as lacunas de conectividade na região, mostrou o estudo Conectividade Rural na América Latina e no Caribe, uma ponte para o desenvolvimento sustentável em tempos de pandemia, apresentado ontem pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e pela Microsoft. Não houve ano melhor para a venda de vinhos no Brasil que 2020. Diferente do restante da economia, as políticas de isolamento social contra a disseminação do novo coronavírus tiveram papel importante para impulsionar os negócios. Com o setor de eventos paralisado e fechamento de bares e restaurantes, o vinho ganhou espaço ao se tornar a escolha de bebida para os momentos de lazer em casa. Dados da Ideal Consulting mostram que a comercialização mensal da bebida entre março e julho deste ano triplicou, alcançando 63 milhões e 400 mil litros. No mesmo período de 2019 foram 21 milhões e 300 mil. Foram os meses em que o isolamento foi mais forte no país. De janeiro a agosto foram 313 milhões e 300 mil litros de vinho, 37% a mais que no mesmo período do ano passado. A exceção foram os espumantes, muito ligados às festas e comemorações. No período, houve queda de 5% nas vendas, de 9 milhões e 300 mil para 8 milhões e 800 mil litros. Os números dão conta da venda de vinícolas para supermercados, lojas, restaurantes e somando também as importações. Produtores rurais de Nova União, em Rondônia, a 370 quilômetros de Porto Velho, estão apostando no cultivo de diferentes clones de café robusta. A colheita começou em abril e já tem produtor animado com o resultado, que já subiu cerca de 90%. O motivo da celebração se deve porque a produção veio além do esperado, 134 sacas de café por hectare. A expectativa era de 70 sacas, que já seria quase o dobro da média estadual. Os melhores canéforas foram selecionados geneticamente e a partir daí as mudas foram produzidas por enxerto e não mais por sementes,
que eram as antigas lavouras. A inspiração na cafeicultura em Rondônia surgiu após o produtor visitar outras lavouras em Alto Alegre dos Parecis e em Alvorada do Oeste. O Ministério da Agricultura publicou na quarta-feira a liberação de mais 16 agrotóxicos genéricos para o uso dos agricultores. Agora já são 343 novas autorizações publicadas em 2020. Do total, segundo o Ministério, são 13 agrotóxicos químicos e 3 biológicos, que são aqueles que podem ser utilizados tanto em lavouras comerciais quanto na produção de alimentos orgânicos, por exemplo. Pela legislação brasileira, tanto produtos biológicos utilizados na agricultura orgânica quanto químicos utilizados na produção comercial convencional são considerados agrotóxicos. Entre os destaques está um registro para um defensivo à base de atrazina, quinto defensivo mais vendido no país. Muito comum na cultura do milho, esse agrotóxico é o sexto mais vendido nos Estados Unidos, que é o principal produtor mundial de milho. Autoridades holandesas de saúde animal abaterão 35.700 frangos de corte depois que uma cepa altamente contagiosa da gripe aviária foi encontrada em uma fazenda no centro da Holanda, informou ontem o governo holandês. A descoberta veio poucos dias depois de um par de cisnes selvagens ter testado positivo para o vírus H5N8. Os avicultores holandeses receberam ordens para manter suas aves dentro do galpão para evitar que contraísse a doença de aves selvagens. A avicultura é uma indústria de 1 bilhão e 600 milhões de euros na Holanda, o maior exportador europeu de carne de frango e ovos, empregando 10 mil pessoas em 2.000 fazendas. E falando em Europa, mais 9 casos de peste suína africana foram confirmados em javalis na região de Brandemburgo, no leste da Alemanha. As novas descobertas elevam o número total de casos confirmados para 103 desde a primeira em 10 de setembro. Todos estavam em animais selvagens, sem porcos de criação afetados pela doença. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, avaliou como positiva a manutenção da Selic mais baixa de todos os tempos, ao criar um ambiente favorável à concessão de crédito com juros reais menores. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu manter a Selic, a taxa básica da economia, em 2% ao ano. Isso é importante, pois o dinheiro subvencionado do governo, relativo ao Plano Safra, atende no máximo a 1/3 da demanda, de modo que muitos produtores precisam recorrer a empréstimo no mercado financeiro normal, disse o presidente da FAESP, Fábio Meirelles. No primeiro trimestre do ano safra 2020-2021, de julho a setembro, as áreas agropecuárias com tecnologias de redução dos gases do efeito estufa financiadas pela linha de crédito do programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, passaram de 245 mil hectares para 485.100 hectares, alta de quase 100% na comparação ao mesmo período de 2019, informou o Ministério da Agricultura. As operações totalizaram 1 bilhão e 68 milhões de reais, aumento de 36,8% em relação a julho-setembro de 2019. O número de contratos cresceu 51%, de 796 para 1.202. Os produtores rurais de Mato Grosso foram os que mais buscaram financiamento, com 163 milhões e 900 mil reais, e os produtores de Mato Grosso do Sul, os que mais expandiram a área, com a adoção de práticas de baixa emissão de carbono, com 167 mil hectares de área financiada. Assim, o Centro-Oeste lidera em valor contratado e área financiada, com 361 milhões
R$ 600 mil em 271.400 hectares, área maior do que foi financiado em todo o Brasil no mesmo período do ano safra anterior. O setor da avicultura de postura passa por um momento de pressão por conta dos custos de produção e, de acordo com a pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, Juliana Ferraz, atualmente o poder de compra do avicultor é o pior da série histórica do CEPEA, iniciada em 2013. Segundo a Juliana Ferraz, muitos produtores estão trabalhando no vermelho e já começam a descartar poedeira, não só as mais velhas, mas algumas ainda em idade produtiva, em uma tentativa de aliviar a pressão dos custos com a ração. Inclusive, Juliana explicou que esse fator, somado à possível melhora da procura pela população por causa do alto preço das carnes e do aquecimento da demanda da indústria para a produção de alimentos natalinos, como panetones, pode trazer preços melhores para o mercado do ovo. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Frente Ambientalista detalha a queda no orçamento ambiental e busca soluções para reverter o rombo. Especialistas prevêem quadro caótico das políticas ambientais do país diante da redução do orçamento do Ministério do Meio Ambiente em 2020 e 2021. O tema foi debatido em reunião virtual da Frente Parlamentar Ambientalista. O pessimismo se deve à baixa execução orçamentária deste ano e à previsão de recursos ainda menores no projeto da Lei Orçamentária de 2021, que chegou ao Congresso em agosto. O consultor de orçamento da Câmara, Tiago Almeida, apresentou estudo que mostra a queda acentuada de recursos destinados às despesas não obrigatórias do Ministério do Meio Ambiente. Até 2019, o orçamento total do Ministério das despesas discricionárias ele ficava por volta de 811, 814, 807 milhões. A partir de 2020 teve uma abrupta redução, foi para 562 milhões de reais. Para 2021, a proposta do governo é ainda menor, 534 milhões de reais. Considerando o período entre 2019 e 2021, há recuo de 29,1% nos recursos do IBAMA e de 40,4% no ICMBio. Ainda em relação ao orçamento do próximo ano, a assessora política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, Alessandra Cardoso, cita o volume elevado de despesas condicionadas a uma futura autorização de deputados e senadores para que o governo desrespeite a chamada regra de ouro, ou seja, a proibição de o Estado se endividar para arcar com despesas correntes. As despesas que são condicionadas à aprovação de medida legislativa, por maioria absoluta, em função da regra de ouro, elas crescem muito, 877 milhões. Isso é um cenário de apagar das luzes mesmo da política ambiental. Tudo isso se soma a uma baixa aplicação dos recursos que já estavam aprovados no orçamento deste ano, como explica a ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, atual analista do Observatório do Clima. No controle e fiscalização do IBAMA, até o dia 21 de outubro agora, ele só tinha liquidado 40% do autorizado. Isso para a fiscalização do IBAMA é inaceitável, significa que não tem operação em campo. A preocupação é ainda maior em relação ao ICMBio, responsável pela gestão das unidades de conservação. Diretora da rede Pro-UC, Ângela Cusack, avalia que a baixa previsão orçamentária está ligada à intenção do governo de promover o que chamou de ambientalismo de mercado. É muito cruel jogar na mão da iniciativa privada ou do terceiro setor a responsabilidade de cuidar do patrimônio natural do Brasil, quando o governo, dia após dia, faz um serviço de desmonte de tudo que pode estruturar esse patrimônio.
à mercê desse orçamento pífio, medíocre, ridículo. Ângela citou estudos que apontam o potencial das unidades de conservação movimentarem 168 bilhões de reais, se bem geridas e protegidas pelo Estado. Para o diretor executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, o orçamento da União está sendo usado para sacramentar o desmonte da política ambiental. É o obituário da estrutura do sistema ambiental. Para reverter esse quadro, Leitão citou até a estratégia de buscar recursos para o meio ambiente em outros ministérios, como os da Agricultura e de Minas e Energia, que tem certa ligação com temas ambientais. Para mostrar que nós não estamos condicionados apenas pela agenda de um ministro. Isso é uma questão de sobrevivência política do tema. Ou nós o fazemos, ou nós ficaremos cesseados e presos a uma agenda única. Mas a estratégia imediata para garantir mais recursos passa pela mobilização dos parlamentares em busca de mudanças profundas na proposta da Lei Orçamentária de 2021. O INESC e outras 17 entidades apresentaram um documento em que sugerem a ampliação de recursos para as ações de combate ao desmatamento e a garantia, sem condicionamento, de pelo menos 80 milhões de reais a mais para as ações e funcionamento do ICMBio. As emendas parlamentares ao orçamento e a futura reforma tributária também foram citadas como possíveis soluções. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, alertou sobre os riscos do baixo orçamento para a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente e para a repetição de tragédias ambientais. Nós estamos diante de uma crise realmente que é muito grave, por isso que nós estamos fazendo esse debate, porque isso precisa ser escancarado. Não dá para aceitar que a gente entre em 2021 com essa proposta de orçamento. É um escândalo isso, e nós precisamos ter a estrutura mínima de funcionamento do Cisnama, sob pena da gente assistir todas as tragédias que a gente viu esse ano se repetirem no ano que vem. O estudo de consultores da Câmara apontou que um dos poucos programas do Ministério do Meio Ambiente que apresentaram elevação de recursos na proposta orçamentária de 2021 foi a Hora do Turismo, com 37% a mais de orçamento em relação a 2020. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6h10, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.